Ora boas, eu neste momento quero falar acerca de ética. Não só acerca de ética, mas acerca do comportamento que nós devemos ter relativamente aos diferentes padrões ético-morais. Que eu sou a favor do respeito diante dos diferentes padrões ético-morais. E para isso eu vou dar uma definição mais ou menos de ética, mostrar as diferentes éticas que existem, assim no sentido sintético. Mas o básico é aquilo que eu disse agora ao início. Portanto, a ética diz respeito aos costumes. É parte da filosofia prática que tem por objetivo elaborar uma reflexão sobre os problemas fundamentais da moral. Por exemplo, isto já é uma leitura dicionária. Finalidade e sentido da vida humana, os fundamentos da obrigação e do dever, a natureza do bem e do mal, o valor da consciência moral, a questão da justiça, por exemplo, da bondade, mas pronto. Mas fundada num estudo metafísico do conjunto das regras de conduta consideradas como universalmente válidas, por exemplo. Que é diferente da moral, a ética está mais preocupada em detectar os princípios de uma vida conforme a sabedoria filosófica, em elaborar uma reflexão sobre as razões de se desejar a justiça e a harmonia sob os meios de alcançá-las. E a moral está mais preocupada na construção de conjuntos de prescrições destinadas a assegurar uma vida em comum justa e harmoniosa, por exemplo. Estou a ler, agora neste pequeno, li um bocadito de uma definição de ética, ou de uma forma de se pensar a ética num dicionário de Japiaçu, acho que é assim que se diz. Mas pronto, agora deixando de ler. Há duas grandes éticas fundamentais, por exemplo, orientações éticas, que é a ética teleológica, que está preocupada com a finalidade, que está preocupada com a utilidade, em que, em termos de ação, uma pessoa procura pensar, procura atingir o maior bem possível ao maior número de pessoas possível. Por exemplo, a ética da finalidade, a ética da utilidade, por exemplo. E depois temos a ética deontológica, que é a ética do dever, a ética da obrigação. A ética de Kant, por exemplo, é uma ética deontológica. A ética religiosa, normalmente, é uma ética deontológica. Porque é a ética do dever pelo dever, basicamente. Uma pessoa deve agir moralmente a partir da sua consciência. Não tem a ver com atingir o maior bem possível ou o maior número de pessoas possível. É uma questão da afirmação intrínseca, por exemplo. Portanto, se eu acho que nunca deverei mentir, se eu acho que não devo mentir, eu nunca mentirei. E não levo em conta, por exemplo, ou essa não é a prioridade, atingir o maior bem possível e o máximo número de pessoas possível. Esta, por exemplo, é uma das grandes diferenças entre a ética deontológica e a ética teleológica. Claro que eu sou a favor, por exemplo, uma pessoa encontrar um meio termo. Claro, há outras éticas também, mas estas são as duas básicas e fundamentais. Encontrar um meio termo. Claro, quando uma pessoa pensa, por exemplo, naquele princípio crístico, não faças aos outros aquilo que não gostarias que fizessem em ti, eu vejo isto aqui como uma orientação ética, por exemplo. Ou então age de tal forma que a tua ação se possa tornar universal. Agora podemos perceber de que forma é que, onde se encontra mais. Esta é uma máxima, é uma máxima de Kant, o imperativo categórico de Kant. De que forma que isso se pode enquadrar nas decisões ético-morais. Acho muito importante uma pessoa encontrar o meio termo, procurar fazer o maior bem possível, atingindo o maior número de pessoas possível, quando uma pessoa realiza uma ação, mas ao mesmo tempo agir no dever, pelo dever. Se eu considero que algo errado, eu não irei fazer. Eu não vou estar tão centrado nas consequências que isso possa ter. Agora, consequências têm um sentido muito próprio. Porque se há uma afirmação intrínseca e uma pessoa acredita, por exemplo, na lei do karma, em que cada ação tem uma reação, a partir de cada princípio livre, a partir de cada individualidade, a partir de cada livre-arbítrio, uma pessoa tem de compreender que o mais importante, neste caso, e cada um participa desses mesmos princípios, ou desta mesma lei, deste mesmo princípio, cada um colherá mediante o que semear. Portanto, a sua ética deve estar centrada neste individualismo. Porque se cada um colher mediante o que semeia, a pessoa deve centrar a sua ética naquilo que sai de si, na sua afirmação intrínseca, na sua afirmação individual. E não tanto nas consequências que uma pessoa pode imaginar, ou consequências relativamente futuras que uma pessoa pode imaginar enquanto expectativa, mas que poderá não ter nada a ver com isso, poderá nunca vir a correr como uma pessoa imagina enquanto expectativa no âmbito
atingir o máximo número de pessoas possíveis e o maior bem possível. Portanto, isto é sempre muito complicado. Isto leva sempre à necessidade de nós valorizarmos a ética também em termos subjetivos. Quando a pessoa pensa, por exemplo, a máxima de Kant, há de tal forma que a tua ação se possa tornar universal, é pensar uma ética de maneira universalizável. Por exemplo, universalizada. Tem a sua importância em termos genéricos, mas na aplicação prática, em contexto em particular, pode ser complicado. Mas eu acho que são sempre referências, aquelas que eu falei aqui, tanto o princípio crístico, como a ética teleológica da utilidade, como a ética deontológica de Kant. Eu acho que uma pessoa pode sempre encontrar, pode sempre referenciar-se positivamente ou construtivamente a partir das mesmas, quando uma pessoa vai realizar uma ação e pensar o sentido da ética. Pensar a orientação ética, ético-moral, orientação da justiça, orientação do bem. Portanto, dessas estas afirmações para as pessoas refletirem filosoficamente, e o que eu considero mesmo muito importante, porque aqui ninguém é dono da razão, aqui ninguém é dono da verdade, aqui ninguém encontrou a orientação ético-moral superior que toda a gente tenha de seguir, aqui ninguém universalizou de forma perfeita, portanto nós temos de aprender a respeitar, a aceitar e até a valorizar os diferentes padrões ético-morais, as diferentes orientações éticas. Deixo isto para refletirem filosoficamente e cumprimentos filosóficos.